seus direitos. Hoje, dia 24 de dezembro, eu recebo no quadro Seus Direitos a advogada Larissa Cristina Nishimura. Larissa, um ótimo Natal para você, um excelente final de ano. Muito obrigada por estar com a gente aqui na Rádio Alvorada. Bom dia. Bom dia, Renata. Eu que agradeço o convite e desejo a vocês da Rádio Alvorada e todos os ouvintes um Feliz Natal, também um próspero Ano Novo. Larissa, durante a manhã a gente vai conversar sobre direito do consumidor e esse período de final de ano, né? Compras de Natal. Também muitas pessoas têm o hábito de viajar, algumas compraram pacotes de viagem, então são assuntos que a gente vai abordar ao longo da manhã. A Larissa, ela é advogada com principal atuação na área do direito civil indenizatório e direito do consumidor. Ela é especialista em perícia judicial grafotécnica, me ajuda aqui, documentoscópica, é isso? Isso. Pelo curso Beta, concluiu nesse ano, é pós-graduada em Direito Aplicado pela Escola Superior de Magistratura do Paraná, conclusão em 2013, graduada em Direito pela UEL e ela faz parte da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Paraná, subseção Londrina. Larissa, então hoje é véspera do Natal, as pessoas têm o hábito de comprar presentes, trocar presentes, né? Seja uma lembrancinha ou algo de maior valor. Quem ainda está realizando a compra ou para questões futuras, é importante que o consumidor, no momento em que ele está lá pagando por aquele produto, que ele peça a nota fiscal? Sim, Renata, sempre é muito importante a nota fiscal, porque em caso de eventual problema, necessidade de troca do produto comprado, a nota fiscal ajuda a saber onde a pessoa comprou, quando a pessoa comprou, a quantidade de produto que foi comprado, e tudo ali está expresso na nota fiscal. Inclusive, se houver algum problema e tiver a necessidade de entrar, né, com pedido com os órgãos de defesa do consumidor, também a nota fiscal e documentos são muito importantes, até mesmo para o judiciário, né? A gente sempre pede as provas, então documentos assim são sempre muito relevantes. Larissa, se de repente eu ganhei um presente ou eu comprei um presente para alguém e aí não acertei, a pessoa não gostou, de repente eu não gostei, essa loja, ela é obrigada a realizar a troca desse presente, não tem defeito, foi simplesmente porque eu não gostei, a loja precisa trocar? Depende. Na legislação consumerista, o fornecedor, em se tratando de uma loja física, não tem a necessidade de realizar a troca, a não ser se houver um vício ou um problema, mas não tem nada, simplesmente não gostei. A prática é que o fornecedor, né, até para garantir o seu consumidor, a fidelidade dele, geralmente faz essa troca, mas não é uma obrigatoriedade dele. E principalmente, em se tratando de presente, é importante também que o fornecedor informe ao consumidor se o produto tem ou não troca, porque às vezes é um produto que está em promoção, ou é uma última peça, né? Então, é um produto de amostra, e então é importante que essas informações sejam muito claras ao consumidor. Então, é sempre bom combinar isso com o fornecedor antes. Se de repente ele esqueceu de me avisar, quando eu for comprar eu já pergunto, né? Em caso da pessoa não gostar, existe a possibilidade de troca? Combinado não é caro, né, Larissa? Exatamente. Você comentou na sua resposta a questão das lojas físicas. Então, quando eu penso numa compra virtual, o cenário é um pouquinho diferente? É aí que se encaixa o direito ao arrependimento? Exatamente. Em se tratando das compras virtuais, existe a disposição, né, no Código de Defesa do Consumidor, que existe esse direito de arrependimento, independente de qualquer questão. Assim que recebeu o produto, a pessoa tem 7 dias para efetuar a troca. 7 dias para exercer esse direito. Aí, independente, você não precisa fazer justificativa, você não precisa fazer, simplesmente informe o fornecedor que você não está satisfeita com o produto e gostaria de realizar a troca. Então, independente, e pode receber o dinheiro de volta ou solicitar um outro produto. Ultrapassados desses 7 dias, e são 7 dias corridos, não 7 dias úteis, para a realização da troca, eles podem somente efetuar essa troca se houver algum vício ou algum problema, algum defeito no produto.
Mas também a gente tem aquela questão, vou comprar para presente, a pessoa não gosta, a pessoa não serve e eu não vou dar exatamente dentro dos 7 dias. Então também é bom verificar com o fornecedor sobre essa possibilidade de uma troca futura quando a pessoa receber o presente. Larissa, esse direito ao arrependimento, ele é aplicado apenas para produtos ou para serviços? Por exemplo, eu comprei um curso online e eu não gostei desse curso e verifiquei isso antes dos 7 dias, eu também posso rescindir esse contrato de compra, digamos assim? Sim, produtos ou serviços sempre têm o direito ao arrependimento dentro desse prazo de 7 dias. Larissa, voltando à questão das compras online, comprei presente para o meu filho de Natal e não chegou no prazo. Houve um atraso ali. Comprei antes, verifiquei ali a data de entrega, então a previsão é de que o presente chegasse alguns dias antes do Natal, mas isso não aconteceu, o Natal está aí e o presente não chegou. O que eu posso fazer no caso de atraso? Bom, o atraso na entrega do produto, ele se classifica como um descumprimento contratual do fornecedor. Então, pode gerar, sim, uma indenização, de acordo com o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Ele determina, né, que se o vendedor se recusa a descumprir, seja a oferta, a quantidade, né, porque às vezes você compra lá 3, chega 2, então é um descumprimento do produto que não chegou. Então você pode aceitar outro produto, mas você não é obrigado. Pode pedir o seu dinheiro de volta e tem sim o direito de uma eventual indenização, entrar com um processo, mostrando os danos que foram causados, né, pela ausência do produto, e pode gerar, sim, uma indenização ao fornecedor. E isso chama-se o risco do negócio. Então, quando ele garante que ele tem um prazo X para entregar, ele tem que entregar dentro daquele prazo X. Larissa, então, se o consumidor se sentiu lesado por conta desse atraso ou por qualquer outra questão, como que ele faz para solicitar essa indenização? Ele precisa de um advogado ou é diretamente no PROCON? A primeira coisa que a gente informa é primeiro que ele tente o contato direto com o serviço de atendimento ao consumidor da loja. Não havendo qualquer tipo de negociação com a loja, então procure sim. Pode procurar o PROCON da sua cidade, do seu estado, pode procurar a delegacia do consumidor, pode registrar as queixas nos sites de reclamações, e também fazer a informação e a sua manifestação no site consumidor.org. A queixa vai ser registrada e ele vai ser orientado como proceder. O próprio PROCON faz essa tentativa de negociação entre as partes. E não havendo qualquer possibilidade de entendimento via, né, administrativa, então sim, procure um advogado da sua confiança e ingresse com a sua ação, de preferência orientado por um advogado, apesar de ter os juizados que também o consumidor pode se dirigir sozinho até o fórum e fazer ele mesmo a sua própria reclamação. Larissa, voltando um pouquinho na nossa conversa, quando a gente falou do direito ao arrependimento. Nesse prazo de 7 dias, quando o consumidor decide que ele não quer mais o produto e ele comunica à loja, e ele vai devolver esse produto para a loja, como que faz em relação a frete? Ele precisa pagar esse envio ou o arrependimento prevê que ele não vai ter custo nenhum para essa devolução? Ele não tem custo nenhum. O direito ao arrependimento, o fornecedor tem a obrigação, o dever de devolver tudo. Então, frete gratuito, ele deve postar, ou a loja deve encaminhar um documento para que ele leve até os correios e possa fazer o envio de volta do produto, e aí conforme eles combinarem, ou recebe outro produto ou recebe o dinheiro, sem qualquer desconto. Larissa, pela sua experiência, essa época de final de ano, o consumidor tem muitas reclamações, são registradas muitas queixas de consumidor que se sentiu lesado, de atraso na entrega, ou de repente, um produto muito diferente daquele que está disponível lá no site. Como que é esse período? Sempre quando é período de férias, final de ano ou de festas, né, em geral, sempre existe uma maior reclamação. Mas também existe o que a gente chama de microlesões, né? Comprei um produto, ele não é tão caro, vou ter que acessar a justiça para receber de volta um valor mínimo. Então, às vezes, essas microlesões acabam impedindo o consumidor de ingressar com uma ação judicial. Ou até mesmo de procurar os seus direitos, né? Trava no administrativo, às vezes nem trava no administrativo, porque acha que vai ter mais dor de cabeça correndo atrás
né, para receber um pequeno valor. Então, às vezes não ocorre. E também tem, por outro lado, muitos fornecedores, eles já estão melhorando, né, o atendimento, e então de espontânea vontade já está havendo uma troca entre consumidor e fornecedor. Mas com certeza, nessas épocas de viagens, de férias, viagens e festas, geralmente aumenta a quantidade de lesão ao consumidor. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre final de ano no sentido de férias, viagem de avião, questões de hotel. Mas, em linhas gerais, seja agora para o Natal, né, ou seja para essa viagem de final de ano, é importante sempre que o consumidor se programe, né? Então, se eu vou comprar alguma coisa num site, que eu faça isso com uma certa antecedência, que eu olhe ali o prazo de entrega, para que eu já saiba como está essa situação. Exatamente, sempre é importante que você não deixe para a última hora, porque na última hora pode ter várias intercorrências e que depois não vai ser possível resolver dentro do prazo necessário, passa alguns constrangimentos, passa por situações extremamente desagradáveis. Então é importante que busque sim, sempre com a maior antecedência possível, a fim de evitar qualquer tipo de problema e situação não muito agradável nesse final de ano. Larissa, a gente vai para o primeiro intervalo do quadro Seus Direitos, aqui no programa Cidadania Viva. E no retorno, no segundo bloco, a gente vai pensar especificamente nesse período de férias, né? As pessoas esperam o ano todo por alguns dias de descanso. Muita gente vai aproveitar esse período entre Natal e Ano Novo para viajar. E eu quero conversar com você um pouquinho mais sobre isso. O que fazer para evitar dor de cabeça? O que você acha? Tá certo, vamos ao intervalo. Então, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no quadro Seus Direitos. Seus Direitos. Hoje, véspera de Natal, o tema do quadro Seus Direitos é essa organização para o final do ano, pensando no direito do consumidor. O que você pode fazer para evitar problemas, dor de cabeça, decepção, uma viagem que não deu certo. E eu converso com a advogada Larissa Nishimura. Ela atua especificamente com o direito do consumidor. Ela é formada em Direito pela UEL e ela é membro da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Paraná, subseção Londrina. Larissa, no primeiro bloco a gente conversou sobre as compras de Natal. Então, muito provavelmente os nossos ouvintes, quem for comprar presente já fez isso, então a gente deu algumas dicas, caso o presente não chegue, caso o presente precise de troca, entre outros pontos. E nesse período também, as pessoas têm o hábito de viajar, seja viagem de férias ou de repente visitar a família para final de ano, enfim. Larissa, o que o nosso ouvinte deve levar em consideração antes de organizar uma viagem para evitar possíveis dores de cabeça? Em relação a viagens, então sempre a gente aconselha que eles se programem com um pouco de antecedência. Se as viagens forem através de agências de viagens, é importante que eles tenham um contrato por escrito, mesmo que via WhatsApp, né? Porque isso tudo depois evita dor de cabeça, né? Para você saber o que no contrato a empresa tem a obrigação de te fornecer, o que a empresa não vai fornecer, e tudo combinado, seja por escrito, se não houve, mas verbalmente, aquilo que foi apresentado. É importante que você leve consigo, né, essas informações, tenha à disposição, seja impresso, seja no seu aplicativo, baixa lá e deixa para você saber o que você tem o direito, o que você não tem direito durante esse período de férias. E se possível também, eu imagino, Larissa, que seria importante ter um contato de alguém, de repente dessa agência de viagem. Olha, eu tive um problema aqui. Entrar em contato com essa pessoa, isso ajudaria também numa possível solução de problemas? Ajuda, porque as empresas também não querem que fique feio para elas e perder o seu consumidor. Então, para garantir a fidelidade, as empresas, os fornecedores, agências, sempre procuram evitar problemas também aos seus clientes. Outra coisa que é importante é que solicite sempre a confirmação da compra pelo e-mail,
para que você receba e também tenha acesso àquilo que você tem direito. Peça o comprovante de pagamento para comprovar tudo o que você pagou, o que você não pagou, para evitar dor de cabeça e transtornos lá na frente. Se houver uma programação, também tem essa programação para saber o que você, pacotes às vezes fornecem alguns passeios. Quais passeios você tem direito, quais passeios você não tem direito. Outra dica que é muito importante é que o consumidor utilize sempre um computador de confiança, né? Então, use preferencialmente o seu computador, não use computador público, até mesmo essas online, né? As redes online. Então, tomar cuidado para você não pegar essas redes abertas e depois ter qualquer eventual problema, seja no seu e-mail, seja no seu celular, a fim de que evite. Então, manter toda essa segurança também em relação à compra que você está fazendo, para que não venha um hacker e acesse o seu cartão, e depois também vai te trazer outros transtornos. Se não for durante as férias, pode ser posterior às férias. Então, sempre tomar bastante cautela e bastante cuidado como você faz a compra. E cuidado com essas informações de cartão de crédito, né, Larissa? Se veio ali uma pergunta meio estranha, qual o número do seu cartão, coisas que costumeiramente você não precisa responder, não precisa fornecer em outras compras, é um sinal de alerta. Exatamente. Outra dica também importante é sempre o consumidor ler com muita atenção aquilo que ele está comprando. O prazo, porque às vezes você comprou lá atrás, mas você não pode usar nesse período de férias, ou você não pode usar no final de semana. Se existe algum tipo de restrição, se tiver dúvida, qualquer dúvida, faça o questionamento, pergunte, né? E sempre desconfie antes de comprar. Então, pesquise, peça indicação de amigos, entre no site de reclamação, veja como é a agência ou o local em que você está comprando, quais tipos de reclamação tem, para que você possa já antecipadamente se precaver de tudo isso. Há um tempinho atrás, quando a gente teve ali alguns feriados meio próximos, então, Padroeira do Brasil, Finados, Proclamação da República, o pessoal do Procon Paraná, Cláudia Silvana, se eu não me engano, é a diretora do Procon Paraná, ela fez algumas declarações, disponibilizou esse material para a imprensa, fazendo um alerta. Golpe de falsa casa na praia. Então, as pessoas fechavam ali a locação de uma casa muito bem localizada, uma casa ampla, né? Então tinha aquilo que você precisava, a quantidade de quartos próxima da praia, ótimo, assim, perfeito para você ir lá e passar dias muito agradáveis, mas no final das contas tudo isso era um golpe, essa casa não existia, e essa pessoa tinha perdido dinheiro, porque de repente deu uma entrada de 50%, ou pagou o valor integral, e quando chegou lá, teve essa frustração de ter perdido dinheiro e de ter sua viagem de praias afetada, ou se não cancelada. A respeito disso, Larissa, outra dica, de repente, é pesquisar a reputação desse fornecedor e pedir indicação para pessoas que você já conhece. Olha, a Larissa já viajou com essa agência, ela é minha amiga, então vou perguntar para ela. Exatamente, sempre tenha boas indicações da agência, do fornecedor, às vezes não é especificamente uma agência, mas é uma pessoa que está fazendo o aluguel. Por isso a gente fala, entre nos sites, verifique se tem reclamações, quantas reclamações, se o problema foi resolvido, principalmente se já tiveram ocorrências, né, de qualquer tipo de problema, a fim de evitar. E como eu já mencionei, né, desconfie. Então, vai sempre tenha bastante segurança naquilo que está fazendo. Nunca faça as coisas por impulso. Não compre por impulso. Veja se você precisa daquilo que você está comprando. Veja se aquilo que é confiável. Então, é importantíssimo mesmo. Ainda mais já ocorrendo anteriormente, é mais fácil de você evitar cair em qualquer golpe.
Então, confira se o site é confiável, as informações do site, se tem CNPJ, se tem aquele cadeadinho lá, confira as formas de pagamento, não vai fechando contrato por rede social, por WhatsApp, sem saber da reputação dessa empresa, e se você ainda tiver algumas dúvidas, joga no Google o nome dessa empresa e procura por reclamação, porque com certeza se tiver reclamação ali você vai encontrar. São caminhos, né, Larissa? São caminhos, exatamente. Larissa, pensando na organização dessa viagem, então, vamos pensar numa família que de repente comprou um pacote e vai fazer uma viagem de avião. E se tiver algum problema registrado nesse voo, no caso de atrasos, como eu posso proceder? Quem eu devo procurar? Eu reclamo para quem, Larissa? Se a empresa, é óbvio, chegando, se a empresa não puder resolver, seja no momento do voo ou posteriormente chegando no aeroporto, você pode, o consumidor, né, pode procurar resolver esse problema junto à ANAC, já procure o balcão da ANAC, já deixa registrado ali o problema, a intercorrência. Pode também fazer uma reclamação online pelo site do consumidor.gov. E se as soluções não forem nenhuma satisfatória, não conseguir resolver nem junto à ANAC, então juntamente com esse protocolo que você fez junto à empresa, que você fez no registro lá do consumidor.gov, você pode então procurar os seus direitos na justiça caso não seja resolvido. Em caso de atrasos, cancelamentos, ou até o overbooking, né, que seria a venda excessiva de passagens, né, para um determinado voo, a empresa tem a obrigação, a depender do tempo, a prestar uma assistência material, que consiste em meios de comunicação, alimentação, acomodação e o próprio traslado, né, de um lugar para o outro. Então, é importante que a pessoa saiba dos seus direitos para poder exigir lá na hora. Eu vou ter que esperar 2 horas aqui, então eu tenho direito à alimentação. Você, por gentileza, me dá alimentação, preciso de comunicação, preciso informar, né, e além de ver se não vai perder, se tiver que fazer uma conexão com outro voo, se não vai perder. E tudo isso a empresa daí precisa, a empresa aérea precisa estar organizada nesse sentido. No caso de um atraso ou de um cancelamento que resulte na perda dessa conexão, a empresa que foi ali responsável pelo problema de origem, digamos assim, né? Ela tem que garantir, tem que pagar uma outra passagem para que a pessoa consiga chegar no destino e pegar esse outro voo? Tem também essa questão? Se necessário, se chegar a perder por conta, sim, tem que garantir um outro voo para que a pessoa chegue no seu destino de origem. Afinal de contas, ela comprou a passagem com conexão. E se houve um problema ali, ela é a responsável. Eventualmente, se não quiser resolver esse tipo de problema também, se tiver condições, compre a sua passagem e depois peça o reembolso. Larissa, no que diz respeito a remarcar a passagem, em algumas situações a gente vê que esse processo de remarcar tem um custo alto, assim, né? Às vezes fica bem mais caro esse processo de remarcar. Isso é válido? Isso pode acontecer? Ou as empresas forçam um pouquinho a barra nessa questão? Com certeza o fornecedor força um pouquinho a barra, né? Querer cobrar mais a multa, mais o cancelamento da passagem, né? A remarcação, do que, às vezes fica mais caro a multa do que a própria passagem, ou metade da passagem. Então, realmente é uma prática de ato ilícito, a não ser que haja uma previsão legal no contrato, por isso é importante sempre ler o contrato, verificar as condições, o que acontece se você cancelar. Então, tudo isso é importante que o consumidor veja antes de comprar, para evitar qualquer tipo de transtorno. Havendo qualquer tipo de problema nesse sentido, procure os órgãos de defesa do consumidor que possam auxiliá-lo. Larissa, a gente vai fazer a segunda pausa e no próximo bloco eu quero começar destacando um assunto que quando acontece a dor de cabeça na certa, que é o extravio de bagagem. Cheguei no destino e a minha mala não chegou. Como fica essa situação? A gente pode começar falando disso no próximo bloco? Podemos sim, com certeza. Então a gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Cidadania Viva.
Hoje, no quadro Seus Direitos, você acompanha a entrevista com a advogada Larissa Nishimura, Direito do Consumidor. E nesse momento de greve dos pilotos e comissários, atraso e cancelamento de voos, a Larissa traz e trouxe já, na entrevista até aqui, dicas fundamentais para você que está organizando a sua viagem. Seus direitos. Estamos de volta. Hoje eu converso com a Larissa Nishimura. Ela é advogada, especialista em direito do consumidor. E o nosso objetivo aqui é organizar suas férias de final de ano, organizar suas viagens e evitar qualquer dor de cabeça, porque ninguém precisa de um problema nas férias, né? Férias é para descansar, não é para ter novos problemas, né, Larissa? Correto. Larissa, então a gente conversou sobre viagem de avião, né? A gente conversou sobre overbooking, que é quando a companhia vende mais passagens do que ela tem condições de transportar. A gente falou sobre atrasos, enfim. E tem um problema que é muito sério, que é o extravio de bagagem. Isso pode acontecer. Como que eu posso reclamar, Larissa? Cheguei no destino, a minha mala não chegou. E agora? Bom, então o primeiro contato que tem que ser feito é diretamente com a empresa. E também chegou no aeroporto, chegou no destino, a bagagem não chegou, procurar diretamente o balcão da ANAC para registrar tudo isso. E é a ANAC quem vai ajudá-lo, né, juntamente com a empresa, a resolver esse problema. Então, outra questão que também o consumidor tem que ficar esperto, né, para que ele também não pegue mala de outra pessoa, né? Porque é nesse momento que pode ocorrer o extravio. Além da questão de a própria empresa encaminhar a mala para outro lugar, tem a questão também de você pegar a mala errada ali né? Um outro consumidor pega a mala errada e aí você pega a sua mala e depois você fica sem os seus pertences. Então é importante também ficar esperto com isso, mas havendo qualquer tipo de problema em relação ao extravio da sua bagagem, seja porque foi para outro lugar, na hora ali a empresa encaminhou a bagagem para outro lugar, ou sendo porque alguém pegou a sua bagagem errada, tem que fazer a reclamação junto à empresa e à ANAC. Tem um prazo para resolução disso, Larissa? O quanto antes, né, você fizer essa reclamação, mais fácil será deles tentarem localizar a bagagem, porque depois que, às vezes está por ali ainda, às vezes só não foi localizado. Eventualmente, não conseguindo, quando você já pode, seja lá na própria cidade, já pode procurar também PROCON, fazer a reclamação e tudo mais, mas um prazo assim não tem. O que tem depois é você, caso não receba, não localize mesmo a sua bagagem, então você tem o direito de pedir a indenização por todo o transtorno que passou, né, durante a viagem sem estar com a bagagem. Então, uma dica aí, se possível, é identificar a sua mala, né? Coloca um chaveirinho, uma fitinha, uma etiqueta, para que quando chegar no aeroporto e tá todo mundo cansado, todo mundo quer só pegar a bagagem e ir embora, né? Então, ter esse fator ali que possa distinguir a sua mala das outras. Exatamente. Larissa, e quem de repente vai viajar de ônibus? As dicas são as mesmas no que diz respeito a atraso, cancelamento de viagem? O consumidor tem que seguir mais ou menos os mesmos protocolos? Sim, só que o tempo, né, de espera e de fornecimento é um pouquinho mais reduzido, né, quando se trata de viagens de ônibus. Então, um atraso, por exemplo, superior a 1 hora, o passageiro já tem o direito de escolher se ele quer desistir ou se ele quer o reembolso da passagem ou ainda se ele quer ir para uma outra empresa. Tudo às custas da empresa que está atrasada. Então, ele não precisa necessariamente ficar esperando. Ele pode requerer, né, vai lá ao balcão e fala assim, eu quero viajar em outro ônibus ou em outra companhia, se houver a possibilidade. 1 hora de atraso? A partir de 1 hora de atraso já é possível. Já o atraso superior a 3 horas, aí o passageiro tem direito à alimentação e se preciso, né, se tiver que passar a noite, né, qualquer outro problema, eles têm também a obrigação de arrumar um lugar para que o passageiro fique confortável. No que diz respeito a algum problema no meio da viagem, o ônibus quebrou, tem algum protocolo específico que a empresa deve fornecer ao consumidor também, Larissa? Então, nesse caso, quando o ônibus quebra, a obrigação seria encaminhar outro ônibus,
né, para substituir, para que possa remanejar os passageiros de um ônibus para o outro. Caso isso não aconteça e o consumidor tenha que ficar ali esperando por um longo tempo, podemos também encaixar dentro do caso fortuito ou força maior, né? Então, assim, não foi um problema da empresa, apesar de que o ônibus deveria estar nas perfeitas condições. Mas caso isso ocorra, então o importante é que o fornecedor também exerça a sua, né, boa vontade e encaminhe um outro veículo. Não acontecendo, corre o risco, né, depois a indenização, né, que aí chamamos o risco do negócio, né? Pode sim mover uma ação. Pode ser uma indenização, mas vai do entendimento do juiz, né? Se vai ser uma indenização ou se ele vai entender como um risco, né? Um caso fortuito ou força maior. Entendi. Larissa, a gente já comentou rapidamente sobre essa questão de pacotes de viagem, né? Então a gente mencionou, procure uma agência que você conhece ou que alguém possa te indicar e que tenha boas experiências quanto a essa empresa, procurar o site dessa empresa, ver se tem CNPJ ou não, mas para a gente frisar esse assunto. Então, se você for comprar um pacote de viagens, tente fazer isso o quanto antes, saiba aquilo que você está comprando e tenha comprovante de tudo que você está comprando. É mais ou menos isso. Exatamente. Então, procura sempre agência de qualidade, não queira pagar o mais barato, porque às vezes o mais barato, se não tem uma indicação, não tem uma qualidade, não tem um bom perfil ou tem muitas reclamações, você pode também passar por transtorno. Então, pegue indicações, né? Às vezes até não pode ser que seja uma agência que você não conheça, mas que outras pessoas tenham, amigos, familiares, têm boas indicações. Analisar, né, o pacote que você está comprando, se ele tem escala, se tem o traslado aéreo, como vai ser feito esse traslado, quem vai orientar, como que vai ser feito tudo isso. Então é importante, se vai ser terrestre, se vai ser, porque às vezes de uma cidade para outra, de um lugar para o outro, tem que ver como que vai, se vai de van, se vai de ônibus, se vai de Uber, como que a empresa vai fornecer tudo isso. Então é importante que a pessoa já saiba como vai acontecer a sua viagem meio que planejada. Em relação também à hospedagem, né, chegando aonde vai, a localização, acomodação, o tipo de alimentação e os passeios que você adquiriu nesse pacote, o que vem e o que não vem, né, para evitar, vou fazer tal passeio e depois não está no seu pacote ali o passeio que você queria tanto fazer. Então, ter bastante cautela. E essa questão dos passeios entra até mesmo no planejamento financeiro, né, Larissa? Exatamente. Porque se não está incluso ali no pacote que você comprou, vai ter um custo adicional, você vai ter que comprar lá, vai ter também o custo da alimentação nesse local. Por ser um lugar turístico, geralmente o preço é um pouquinho mais alto do que a gente paga no dia a dia. Então, é importante ficar atento a isso até para não ter uma surpresa financeira. Exatamente, é o que a gente sempre orienta, né, os consumidores. Então, leia aquilo que você está comprando. Então, não vai lá, clica o botãozinho, vai clicando, sem ter o pleno conhecimento, né? Isso é importante, a informação, e a informação tem que ser clara também. Se o fornecedor não está trazendo a informação, questione, pergunte. Mas eu tenho direito a isso? Eu tenho direito? E aí ele tem que te responder de forma clara e objetiva. Se essa conversa foi pelo WhatsApp, por exemplo, está ali registrado que você tinha o direito. Então, você tem o direito e depois você discute isso com a agência via reembolso ou, né, enfim, como né, se a empresa vai autorizar você participar porque ela disse que você tinha o direito, ou se você vai ter que pagar e depois receber o valor integral novamente. E o Código do Consumidor destaca isso, né, Larissa? As informações precisam ser claras. Muito claras. O fornecedor não pode te confundir, não pode, de repente, colocar ali um preço de parcela como se fosse preço final. As informações precisam ser claras, a oferta precisa ser claramente apresentada ao consumidor. Exatamente, a informação sempre tem que ser muito clara e, se houver dúvida, pergunte. Não hesite em perguntar, não tenha receio de perguntar quantas vezes forem necessárias. Questione para evitar problemas. Larissa, no que diz respeito a essa informação ainda, e se eu comprei a reserva num hotel, que pela foto era um hotel muito legal, assim, e quando eu cheguei lá, não era tão legal assim, meio caidinho e tal.
eu posso conversar ali na própria recepção e dizer, olha, não foi exatamente isso que eu comprei, existe a possibilidade de troca de quarto, existe essa abertura para o consumidor ou ele precisa procurar os meios legais se ele se sentir lesado? Sempre, a indicação é sempre tentar resolver pelo meio administrativo. Então, comprou. A foto era uma. A hora que você chega, aquela decepção. Pode sim tentar resolver ali mesmo. Falar, não foi isso que vocês divulgaram. Vocês estão divulgando uma coisa e eu não comprei isso. Até pelo valor, né? Às vezes o que você paga não corresponde. Pode sim pedir né, que o hotel forneça um outro quarto de melhor qualidade. Verificar se a quantidade de camas é o que você comprou, verificar se a cama é de solteiro ou é de casal, se você tem direito à alimentação, e quantas alimentações você tem direito, quantas refeições você tem direito. Tudo isso é importante que o consumidor leia, e isso vai tudo, deve, né, de forma clara e específica, deve estar tudo descrito no contrato. Larissa, se a foto for muito diferente do real, isso seria propaganda enganosa? Com certeza, propaganda enganosa e dá direito à indenização por danos morais. Então é muito importante estar sempre atento àquilo que você comprou, àquilo que você assinou. Como a Larissa já disse, mas vale a pena destacar, leia. Em caso de dúvidas, pergunte. Se as dúvidas persistirem, pergunte novamente para que você não tenha nenhuma dor de cabeça, nenhum transtorno, ou não saia das férias com um problema aí, com uma questão para resolver do ponto de vista do que o fornecedor te ofereceu, né? Então resolva tudo isso antes de sair de casa, né, Larissa? Isso, resolva tudo antes da sua saída, evitando qualquer tipo de problemas no futuro. Larissa, a gente vai para o último intervalo do quadro Seus Direitos e no próximo bloco eu quero conversar sobre aquelas pessoas que decidem viajar a partir da locação de carro. Se tem alguma questão específica, né? Se a locadora... O que a locadora precisa me oferecer? Como fica essa questão? E depois eu queria conversar um pouquinho também sobre viagem internacional. Se aí os pontos são diferentes, se tem mais vias de atenção. Pode ser? Pode ser. Então a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Seus direitos. Estamos de volta, último bloco do quadro Seus Direitos, hoje 24 de dezembro, véspera de Natal. Para você que está programando a sua viagem de final de ano, a Larissa Nishimura, que é advogada, especialista em direito do consumidor, tem muita informação importante para você. Larissa, a gente já falou sobre viagem de avião, a gente já falou sobre viagem de ônibus, a gente já falou sobre compras de Natal e existe uma outra possibilidade que é a locação de um veículo. Então, de repente, a pessoa não se sente segura para viajar com o seu carro do dia a dia, não fez uma revisão, ou precisa de um carro maior, mais confortável, e ela vai lá numa locadora e realiza a reserva de um carro para o período que ela precisar. No caso de acidentes de trânsito ou algum problema com esse veículo, o carro quebrou, a fornecedora, a locadora, ela deve oferecer um amparo ao consumidor nesses aspectos? Sim, porque normalmente essas empresas, elas obrigam que a parte faça um seguro do veículo. Então, uma vez que você fez o seguro, você tem o direito de receber o amparo da empresa, da seguradora, né? E para que você não fique na mão, confira se você tem esse seguro. Se você não contratou o seguro, corre o risco sim, eventual acidente. O problema não, se houver um problema no carro, a empresa tem a obrigação de fornecer outro veículo. Agora, se o problema foi um acidente de trânsito, principalmente se você provocou o acidente de trânsito, então, se não tiver um seguro, aí já corre o risco, além de você ter que pagar todos os, o conserto do carro, da empresa, você ainda pode ter outro tipo de problema de ficar sem um carro e ter que fazer o aluguel de outro veículo. Então, é importante verificar se existe o seguro, se não tem,
repito novamente, importância de ler o contrato, não ir assinando qualquer coisa. Tenho seguro? Está previsto? Estou pagando seguro? Quanto que eu estou pagando seguro? Saber todas essas informações de forma muito clara. E saber também se esse seguro, de repente, envolve os custos da outra pessoa, né? De repente, eu causei o acidente, eu bati no carro de uma outra pessoa. Então, além dos prejuízos no carro da locadora, também a pessoa que foi atingida, no caso, eu deveria arcar com isso. Então, tem que verificar se o seguro também cobre isso, né? Isso, verificar todas as condições do seguro e eles têm obrigação de fornecer, né, todas essas informações, seja um contrato à parte, né, um anexo do contrato, eles têm que fornecer, a empresa tem a obrigação de fornecer essas informações para que você viaje com segurança. Já ocorreu um caso, né, muito semelhante lá no escritório, de uma pessoa fez a viagem de avião, mas alugou um carro, e chegou lá, o carro que alugou quebrou. Então, assim, no segundo dia de passeio ficou sem. Tentaram pegar um outro carro, não conseguiram. No final das contas, tiveram que terminar a viagem de Uber. Então, assim, foi uma situação muito aborrecedora, acabou com o passeio da família, e isso não é legal. Então, a importância também do fornecedor de prestar um bom atendimento, né? Porque ele estragou a viagem da família porque não forneceu um veículo adequado. E esse caso já está concluído? Já tem uma decisão final? A pessoa resolveu não começou, mas não quis concluir. Entendi. Porque nesse caso, além desse prejuízo imediato, né, o carro quebrou. Então essa pessoa já teve uma frustração de um dia da viagem que ela perdeu e custos que não estavam previstos, né, porque teve que continuar de Uber, exatamente. Enfim. Foi solicitado tudo isso. Falei que a pessoa não quis, ganhou a ação. Ganhou dano moral e ganhou o reembolso dos valores que arcou com o Uber. Entendi. Ganhou sim a ação. Larissa, e se a gente for pensar numa viagem internacional? Os cuidados do consumidor, eles devem ser diferenciados? Existe aí uma preocupação, uma cautela a mais do que uma viagem para um estado vizinho, ou de repente para uma região mais distante do Brasil? Se eu for para outro país, o que eu preciso fazer, Larissa? Com certeza. Viagem internacional, você precisa tomar um pouco mais de cautela, até porque não é o seu país, não sei se você vai saber falar a língua daquele país dentro do aeroporto, se eles vão entender o seu inglês, então assim, é importantíssimo mesmo que o cuidado seja bem redobrado. Não apenas em relação à questão do próprio aeroporto, mas assim, tomar cuidado com a questão de fuso horário na hora de fazer se precisar fazer a alteração de voo. Tomar cuidado com as compras realizadas, porque às vezes compra no cartão de crédito e o pagamento no exterior é diferente, né? A forma com que vem depois no seu cartão. Compra por um valor e ele vai ser convertido em real na hora de quando você receber a fatura. Então, tomar algumas precauções. Verificar se o seu banco, se você consegue fazer contato com o seu banco no exterior, porque também, se não for possível, às vezes tem algumas outras possibilidades de você adquirir cartões pré-pagos para poder fazer o seu consumo e não ter que andar com o dinheiro, né? De qualquer forma, se não conseguir nada disso, pega o seu dinheirinho e, né, seja o dólar, o euro, né, ou o dinheiro que você for utilizar, e tem um pouquinho, né, uma reservinha. E assim, a fim de evitar qualquer frustração lá na frente. Nossa, mas eu comprei isso por tanto, cheguei aqui no Brasil, vou pagar 3 vezes mais. Então, assim, tomar cuidado porque existe essa conversão. E a questão também a bagagem, tudo isso pode acontecer, né? Extravio, todas essas coisas. E aí procurar lá o setor responsável, além da empresa, o setor responsável que pode te ajudar a encontrar a solução, a bagagem, ou ainda que possa te ajudar, pelo menos fornecer ali as informações onde você pode adquirir os itens pessoais, né, de consumo. Larissa, pensando então que é uma viagem para outro país, então possivelmente aqui eu tenho valores mais altos envolvidos, um período de deslocamento maior, tenho essa questão da língua, que pode ser um fator que dificulta, pode ser que eu não tenha uma pessoa ali, um amigo para entrar em contato, para pedir ajuda diante de algum eventual problema.
É recomendável que o consumidor, caso ele tenha condições, se possível, que ele faça um seguro de viagens? O seguro de viagem geralmente já vem, né? Principalmente viagem para o exterior, normalmente já existe um seguro que pode ser acionado nesse momento. Mas se na compra não houver, peça, né? É importante sim que você esteja segurado para evitar, sempre evitar os transtornos, os aborrecimentos e qualquer problema que ao invés da sua viagem ser uma viagem para descansar, né, ou para visitar familiares, ou enfim, se torna uma viagem frustrante porque teve algum tipo de problema e não conseguiu resolver por falta de seguro, por falta de informação, porque perdeu um voo, uma conexão. Então é importante que esteja sempre bem atento a todas as informações esclarecidas aqui no Brasil. Larissa, a nossa conversa já está chegando ao final, mas se eu fosse pensar em 2 frases para resumir tudo isso que a gente falou, seriam: leia o contrato e, segundo, tenha os comprovantes de tudo em mãos. Se não fisicamente, tenha ali no seu celular, faça uma pastinha e coloque num drive, esse aqui é a cópia do contrato, essa é a foto do hotel, esse é o comprovante do Pix que eu fiz, essa é a confirmação da atendente que o valor tinha recebido. É mais ou menos por aí, né, Larissa? Isso, sempre. A leitura é imprescindível, né? Não compre nada além sem essa leitura, sem saber o que você está efetivamente adquirindo, e tenha, né, os comprovantes, a documentação, para que caso venha a ocorrer algum problema, você tenha o comprovante daquilo que você efetivamente comprou. Então, guardar também panfletos publicitários, né, oferta que a empresa está fazendo, e também isso é importante, estar junto com essa documentação, né, de contratos e tudo mais. Imprimir fotos, né, comprei pela internet, tinha uma foto, imprima a foto que você comprou, né, tá mostrando isso. E qualquer outra, e busca também sempre pela internet as referências dos estabelecimentos, dos locais, seja hotel, seja avião, conexão, que vai ser feito para ver se são empresas idôneas. Larissa, como algumas pessoas podem ter começado a acompanhar a nossa conversa mais para o final e de repente não ouviram, eu queria pedir, por favor, que você repetisse quais são os caminhos que o consumidor tem para pedir essa indenização, para fazer essa reclamação, se ele já não conseguiu um acordo do ponto de vista administrativo. Ele tentou conversar ali com o fornecedor, mas ele não teve o respaldo necessário. O que esse consumidor pode fazer? Bom, não tendo o respaldo junto ao próprio fornecedor, pode procurar os órgãos de proteção do consumidor, que seria o PROCON, pode ser a delegacia do consumidor, pode ser fazer uma reclamação no site, né, consumidor.gov, faça a sua manifestação ali, com os protocolos de tudo que você tiver. É importante também que todos os protocolos de atendimento sejam solicitados, né, para que nesse momento você possa apresentar os protocolos e também talvez identificar onde foi solicitado. Não resolvendo e achando que você, né, que é necessário, então procure um advogado da sua confiança e entre com uma ação, né, para fins de receber e tudo aquilo que você entende que tem direito, ou todos os prejuízos que você teve nesse final de ano. Larissa, eu te agradeço mais uma vez pela sua presença, eu te desejo um excelente final de ano, que 2023 seja um ano muito bom para você, muito feliz. E eu queria te convidar agora a fazer uma espécie de fechamento, considerações finais, alguma coisa que de repente eu não tenha perguntado nessa manhã a respeito de direito do consumidor e essa organização para o final do ano, que você julgue importante e analise como relevante. Bom, para essas festas do final de ano, então, sempre se antever, né? A gente tem a questão também de festas de pessoas que moram em condomínios.
Então, tomar cuidado, ver se você vai ter o espaço, ver com antecedência, ver se o seu condomínio fornece essa questão de espaço. Vai viajar, tome as cautelas devidas, né, da sua viagem, procure uma agência, se vai viajar com agência, procure uma agência idônea, né, evitando problemas. Com indicações, entre no site de reclamação, procure as indicações de amigos, na hora de comprar o presente, tenha conhecimento se o presente que você está comprando ou para você ou para né, uma pessoa querida, você tem o direito de fazer troca, se não servir, se não tem direito. Procure sempre ter conhecimento de quais são os seus direitos junto ao fornecedor para evitar transtornos e qualquer tipo de problema. Larissa, muito obrigada. As portas da Rádio Alvorada estão sempre abertas para você e eu te espero aqui para uma próxima conversa, para uma próxima entrevista. Eu que agradeço, um bom dia, obrigado aos ouvintes da Rádio Alvorada.